como é que foi uma infância, uma adolescência que já não veio no anonimato. Você já é conhecida desde sempre. E você trabalhou desde sempre, desde de criança, em Balão Mágico, e foto com fofão, e coisa com fofão e tudo mais. Então, desde sempre você foi muito conhecida. Como é que foi crescer sendo uma pessoa conhecida? Então, é engraçado, né? Porque a gente não tem essa referência, né? É a vida que eu tenho, a vida que eu levava, né? A vida... Tanto é que as pessoas às vezes perguntavam quando eu era mais nova, as pessoas, ai, como é ser filho de Jair Rodrigues? Eu falava... É meu pai. Meu pai, gente, como é que é seu pai, entendeu? E a compreensão de quem era o Jair Rodrigues, né? E não o meu pai, era outra, né? Nossa, era diferente. são dois Jairs que você conheceu, né? Eu vejo pelos meus filhos também, é diferente. Você pergunta pro meu filho quem é sua mãe, minha mãe, ué. Não, a minha filha, inclusive, eu quero já fazer aqui um desabafo. Ela vai adorar falar um defeito meu, entendeu? Eu falo, aí, dá uma seguradinha. Porque pra ela é a mãe dela. Então, o que a gente faz com mãe? Reclama. Mas você sabe isso que a gente faz, inclusive. Eu sou fã da Iô, não falo da Iô aqui. Mas você sabe que eu vou dar um spoiler. Mas não é spoiler, tá? Gosto. A gente foi ver a pré-estreia do Pantera Negra 2. Eu vi ontem também. E aí, uma das cenas, ela fala isso, né? Como a mulher falou, mas você vai falar não pra rainha? Ela falou, não vou falar não pra minha mãe. É maravilhosa essa cena. É maravilhoso. Maravilhosa. É isso mesmo. Outra relação. Ela falou assim, não tem nada a ver com a rainha. É minha mãe, entendeu? Então, e assim, então, eu cresci assim, né? Por isso que eu falei, né? Da faculdade, eu estava acostumada já a estudar no carro, não sei o quê. Pra mim, o ser humano é completamente adaptável, né? Então, quando a gente cresce nesse meio, dormir em qualquer canto, dormir em camarim de show, era tipo... Mais um dia normal. Mais um dia normal, né? Então, assim, a gente cresceu nisso. Mas é interessante essa visão, porque quando eu lancei o Assim Que Se Faz, que foi o primeiro estouro meu, mesmo assim, né? Porque não era mais a filha de alguém ou a irmã de alguém, né? Esse alguém importantíssimo. Um super alguém. Esse super alguém. Mas era eu, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu jovem, sei lá, gravei o Assim Que Se Faz, eu tinha 20 anos. Né? Nossa, então, muito novinha. Aí você... aquele super sucesso com 20 anos, aí você fala, nossa, eu só queria ir no shopping comprar uma bala, sabe assim? Sem precisar. Então, eu lembro que na época foi meio que até difícil, ainda bem que não tinha redes sociais na época, que tinha os haters, né? Nossa, mas verdade. as pessoas ficavam, nossa, que menina metida! Porque eu ficava assim, tipo, querendo me esconder, Putz, né? esse lugar da timidez, pra quem é uma figura pública, pode ser hiper complexo. Muito complexo. Que é extremamente mal interpretado, né? E as pessoas não têm carinho nenhum, não tem empatia nenhuma. É como se você fosse ali, você tivesse que ser do jeito que ela quer que você seja, porque você consome, né, o trabalho e tudo mais. Mas foi bem interessante, assim, porque mesmo acostumada com isso, quando foi a Luciana Mello, você fala... Ops, né? Então, mas tem essas coisas, né? Da gente acostumar a isso mesmo, né? Eu lembro desse momento, assim, da Luciana Mello surgindo pra minha vida. E foi um marco. Foi um marco de verdade, assim. Sei lá, pra mim, era quase a possibilidade de eu ter o que meus pais tiveram com seu pai. Sim. Eu ter pra minha geração, sabe? Querido, então era assim, então agora é minha vez, entendeu? Me deixa. Que a Luciana Mello tá chegando aqui pra mim. E toda a performance, inclusive estética, né? Naquela época, sim, como você bem disse. 2000, cara. Anos 2000. Apareceu uma negrona de trança enorme, até aqui, altíssima, dançando, cantando. Você ficava assim, começou a ser possível. Então, você foi fundamental, sem dúvida. Muito a gente é obrigada. quase contemporânea, você não sou tão mais nova, mas você foi fundamental como espelho. É muito legal de ver, né? Porque quando eu vi a Isa surgindo, eu falei, nossa senhora, sou eu. Eu encontrei com ela uma vez, ela lá atrás, lá no começo, tem muitos anos isso. Ela olhou pra mim assim, começou a chorar. Né? Eu falei, aí eu descobri que eu tava ficando velha mesmo. E aí, a segunda coisa foi a alegria, né? De ver e falar, puxa, é mesmo, porque eu realmente, vendo ela no começo dela, que ela é uma negrona também de trance e tal, eu falei, olha, já vi esse filme, né, na minha vida, e é muito legal de ver que que venha mais, né? Assim como várias outras abriram a porta pra eu estar lá naquela vez, né? Então, de estar ali fazendo e lutando e fazendo, querendo ser o Michael Jackson que eu queria. O Michael Jackson. Nossa, dei aos pés, né? E além do Michael, quem mais você olhava, assim? Nossa, tem um monte de gente que foi minha referência, assim. Clara Nunes foi uma grande referência de música, de cantora pra mim. A Elis, obviamente. Djavan, João Bosco, Stevie Wonder, Sade.
Nossa, né? A Sade é maravilhosa. maravilhosa, a vida inteira. Eu amo a Sade até hoje, tá na minha playlist direto. Então, assim, muitas pessoas, né? Por isso que é tão difícil. Às vezes os caras falam, escolhe uma música. Eu falei, uma só? Não dá. Eu falei, eu tenho... Pra cada momento da minha vida, tem, tipo, 200 discos pra cada momento, assim, né? Do que a gente escuta. E você experimentou muitas coisas também ao longo da carreira, né? Porque você já começou com 2 pés na porta, com música, novela e tudo mais. E aquilo tudo acontecendo. E depois você foi pra uma coisa mais pop. Depois foi pra uma coisa mais MPB de novo. Então que, você na experimentou verdade, muitas coisas. Na verdade, eu me lembro que o meu primeiro disco, que chama Luciana Rodrigues, ele tinha muito do samba de roda, né? Do samba de roda, samba canção. Eu tive a honra de ter Emílio Santiago participando do meu primeiro disco, Meu né? Deus. Eu lá com 15 anos, imagina. Era o tio Emílio? Como que era? Tio Emílio. Meu Deus. Tia Elis? A Elise, infelizmente, ela faleceu, eu tinha uns 3 anos de idade, né? Então, eu era pequenininha demais, né? Então, fui ter essa ideia da Elise depois, né? Mas Nossa, sabendo que ela era amiga do meu pai. Isso é muito curioso, né? Porque tá, tipo, Jair Rodrigues e tá Elise, tipo assim, um dia normal na minha casa, tranquilão. assim, ó. Comendo meu iogurte, sabe? Tipo, vida Pois normal. Tinha o Calbi Peixoto, muitos Gente. cantores que iam lá, o Mirg Neto, que estava sempre lá em casa, cantores, compositores, amigos do meu Nossa. pai, o Gil. Meu né? Deus, Então era que assim, coisa o sensacional. Mussum também ia muito lá em casa, Tinha o quando a gente Mussum. era criança. Então, Gente, é esse sensacional. convívio, assim, né? Meu pai sempre foi de agregar, né? Sempre foi de o oposto do que muitas vezes eu vejo hoje, né? Que as pessoas querem sozinha. Eu falei, cara, sozinha você não vai pra lugar nenhum, meu amigo. Sozinha você vai só no banheiro e olha lá. Né? Por enquanto. Então... Até ter filho, né, amiga? Exato. Aí você nem vai mais sozinho no banheiro. Então, meu pai sempre teve essa coisa, né? Do agregar as pessoas e se juntar e fazer música. E aí, eu até já me perdi. Qual foi a sua pergunta? Eu já nem me lembro o que a gente estava falando. sobre as Das mudanças. misturas, isso. E aí, eu lembro que o Assim Que Se Faz, quando eu gravei, na época, as revistas deram, tipo, uma estrela. Uma crítica, Nossa. o disco é muito misturado. Aí, eu me lembro que, né, na gravadora, assim, o cara, olha... Melhor 3 meses depois do lançamento, vamos gravar outro disco, porque esse não vai andar. Caramba. Né? Então, é como você falar que seu filho não vingou, saca? Assim, você fala, caramba, cara, é um filho, né? Você acabou de gravar com... E aí, entrou um cara chamado Gustavo Viana, que até hoje faço questão de falar o nome dele, que ele foi incrível. Você falou, peraí, daqui. Deixa, e aí veio Assim Que Se Faz, o sucesso do disco, por causa dessa mistura mesmo que eu sou, né? Que eu sempre fui de ouvir Djavan a Sade, entendeu? De Bezerra da Silva a Pearl Jam. Então, quer dizer, é a minha mistura, é o que eu gosto. Eu gosto de música, né? Então, assim, muitas vezes, aí quando você começa a entender, né? Estudar a música, você fala, cara, eu ouvia Metallica, eu ouvia muitas canções do Metallica que são lindas. E não sou do rock, né? Assim, preferencialmente, assim, inicialmente. Mas tem muitas canções do rock que são lindas. Então, a gente gosta de música. É muito louco, né? Acho que em todas as profissões, esse lugar generalista ou é mal interpretado. Porque no fundo as pessoas querem te botar, mas onde eu te coloco? Não me coloca, Por então. que você quer me colocar em algum lugar? Não dá só pra você ouvir, assim, e tal. Então, tinha muito dessa mistura do pop e o samba sempre presente na minha vida, né? Em todos os discos, até no Assim Que Se Faz. Falei, no meu primeiro disco, era muito focado no samba de roda, né? Das minhas influências. Porque eu digo que o disco é sempre a fase da sua vida, né? Então, as minhas influências sempre foram muito fortes da raiz brasileira mesmo, né? Então, aí, tipo, foi pro pop. Aí, em 2011, eu fiz o Sexto Solo, que era um disco mais que eu queria fazer, tipo, gravado ao vivo, como eu lembrava do meu pai gravando esses discos. Então, são músicas mais MPB. Aí, o Na Luz do Samba, em 2017, que lançou, que era um disco todo de samba, que eu fiz todo de samba, dedicado ao Jair, que me pedia. Jairzão falava, minha filha, grava aquele CD de samba. E aí eu fiz. Esse foi quando eu conheci o Valmir Borges também, que é um grande nome do samba, um grande produtor, um grande amigo, parceiro, artista. E aí a gente fez esse disco e foi indicado ao Grammy, né? Então eu falei, puxa, como o melhor álbum de samba. Então foi muito, muito bacana, assim. Agora vindo o Tempo de Amar também, no samba, que eu amo. Então, são fases da vida e eu acho que eu tenho esse tesouro na sala da minha casa. Eu não falo nem que tá na porta, né? Jair Rodrigues deixou um tesouro gigante na sala, na sala de Jairzinho. E eu
com o maior prazer abro esse baú, né? Retoma e herdando, né? E recria, né, a partir dele. Não, e herdei. Graças a Deus, herdei o samba, herdei a música, né? A musicalidade, a música me chama. Então, a gente tá aí fazendo música nesse país que é difícil.